Meus amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor, como sempre fazemos. Nós olharemos para mais um texto bíblico, mais uma porção das Escrituras, onde nós seremos ricamente abençoados e edificados pela palavra santa do nosso Deus. Nós temos lido com os irmãos, começamos na semana passada a fazer algumas meditações no livro dos Salmos, mais especificamente no Salmo 119, que é um salmo bem longo, o maior salmo da Bíblia. E como não dá para a gente pregar ou trazer uma meditação para os irmãos do salmo todo em um domingo, nós dividimos, como já é proposto aqui no próprio salmo, nós vamos dividir nosso estudo da Palavra de Deus em 22 partes. São as 22 estrofes do nosso salmo aqui. E a nossa proposta é que, se tudo correr bem, se tudo der certo, nós olharemos para cada estrofe durante um domingo desse ano até o final do ano. Raramente essas coisas dão certo, né? Sempre, às vezes, acontece um imprevisto no meio do caminho e aí nós perdemos um domingo. Mas a nossa proposta é essa, nós olharmos para o texto bíblico e estudarmos com os irmãos cada trecho dessa passagem para que sejamos edificados. E se Deus nos permitir que até o final deste ano nós consigamos concluir essas 22 estrofes, considerando os domingos que ainda restam para esse ano, nós assim o faremos. Se não, nós seguiremos, entraremos com a graça de Deus em 2027, olhando ainda para essas passagens. Hoje nós vamos olhar mais um pedaço então das Escrituras. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Salmo 119, olharemos os versos de 9 a 16, então. Podemos ler, irmãos? Diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém. Essa é a palavra de Deus, o texto que nós separamos para meditar nele nesta manhã, meus irmãos. Queridos, eu queria que os irmãos fizessem assim, um exercício bem fácil. Tente imaginar um médico que conhece profundamente os danos do cigarro, do tabagismo. Ele estudou medicina, ele conhece todos os mecanismos fisiológicos, ele sabe a respeito das estatísticas do câncer, das doenças cardiovasculares, das doenças pulmonares e todas as outras doenças que são advindas aí da prática do tabagismo. Talvez no consultório ele consiga explicar para um dos seus pacientes, até com precisão, todas as consequências dessa prática que nós sabemos o que ela traz. Mas imagine que após ele sair do seu consultório e ele entra no seu carro em direção à sua casa, a primeira coisa que ele faz é acender um cigarro e começar a fumar. Ou seja, esse homem, ele possui conhecimento, mas o conhecimento que ele tem não consegue governar a sua vontade. Quando nós olhamos para as palavras do apóstolo Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 19 as seguintes palavras: Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem.
Então, notem aqui, meus irmãos, que até os demônios possuem um conhecimento correto acerca de Deus. Os demônios não são ateus. Eles sabem que Deus existe, eles sabem quem Cristo é, eles reconhecem a autoridade do Senhor, mas esse conhecimento não produz amor neles e devoção a eles ao Senhor. Esse conhecimento não produz submissão e obediência. Portanto, irmãos, existe uma diferença entre se conhecer a verdade e ser transformado pela verdade. É algo que nós precisamos observar de forma bem clara. E é exatamente essa diferença que nós encontramos no Salmo 119, nessa estrofe que nós acabamos de ver com os irmãos. O salmista aqui, ele não está apenas interessado em saber o que Deus disse. Ele deseja guardar a sua palavra, a palavra de Deus, no seu coração. Ele deseja se alegrar na palavra de Deus. E na palavra de Deus, e por meio da palavra de Deus, ele deseja manter puro o seu caminho. Então, à luz dessa introdução aqui e do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de mostrar para os irmãos nessa manhã, queridos, que uma vida pura e agradável a Deus não é resultado apenas do conhecimento das Escrituras, mas de uma palavra que alcança o coração e transforma a vida, transforma todas as nossas ações. A palavra de Deus, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser experimentada, mas ela precisa também alcançar os nossos corações. Se os irmãos olharem para o texto de hoje, a segunda estrofe desse salmo, ela se inicia com uma pergunta que é fruto da busca de um coração que deseja andar retamente diante de Deus. Se os irmãos olharem a passagem, os irmãos perceberão isso. O salmista faz uma pergunta sobre como um jovem poderá manter puro o seu caminho. E eu pergunto para os irmãos, esta é uma preocupação legítima? Essa é uma pergunta legítima? Certamente ela é legítima. Mas ao invés de oferecer uma resposta a essa pergunta originada nas filosofias pagãs externas à sua fé, o salmista, ele mostra que a fonte de toda sabedoria, de toda pureza para a nossa vida é a palavra de Deus. Ele procura realçar e destacar exatamente essa realidade. Se eu quero manter um viver puro, se o jovem deseja viver uma vida pura, ter caminhos puros diante de Deus, o que ele deve fazer? Ele deve olhar para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus há sabedoria. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria a nós. Então, a pessoa ela deve conhecer aquilo que Deus aprova. Ela deve conhecer aquilo que Deus também condena. Esse conceito, esse entendimento precisa estar presente no coração deste que está buscando uma vida agradável a Deus. Esse conhecimento não pode ser extraído, meus irmãos, da moralidade desse mundo, de uma moralidade secular, daquilo que a sociedade diz ser certo ou errado, mas ela deve ser extraída da palavra de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que criou tudo o que há. As suas leis é que governam o universo, governam a vida. Ele é o verdadeiro legislador. Ele é o verdadeiro juiz sobre todas as coisas. Portanto, não importa muito, e eu sei que isso tem o seu valor, mas nesse caso, não importa muito o que dizem as autoridades, os governos. Não importa muito o que a sociedade diz. Não importa o que os pensadores desse mundo estão dizendo acerca da moralidade. Nem mesmo o foro íntimo importa. Nós devemos olhar para a palavra de Deus.
Nós devemos voltar os nossos olhos para as Escrituras e saber aquilo que a Escritura declara. O que eu preciso fazer, como eu devo viver para agradar a Deus, para manter o meu coração puro, o meu caminho reto aos olhos de Deus. Assim, essa pessoa aqui do texto que está buscando estas coisas, ela deve ir à fonte purificadora e orientadora que é a palavra do nosso Deus, para que ela possa, por meio dela, ser purificada. Para que ela possa ter, por meio da palavra de Deus, o seu caminho organizado segundo a vontade de Deus. Então fica para nós aqui uma pergunta para nós meditarmos. Como a palavra de Deus ela pode produzir pureza em nossa vida? O salmista convida a esse que está perguntando a respeito de um caminho puro, ele o convida a ir à palavra de Deus para descobrir como alcançar essa pureza. Então, como? À luz do texto que nós acabamos de ler, como a palavra de Deus pode produzir pureza em nossa vida? Eu gostaria que os irmãos olhassem, eu dividi essa perícope, essa estrofe, em duas partes para nós meditarmos aqui nessa manhã. Primeiro, ele deve conhecer e guardar a palavra de Deus. Os versos 9 até o verso 13 vai nos mostrar isso. Porque, queridos, a pureza do caminho começa com uma relação consciente com a revelação de Deus. Notem que o texto nos mostra aqui que o jovem precisa conhecer o padrão pelo qual o seu caminho deve ser orientado, avaliado. O verso 9 nos mostra isso. Há um caminho, há um padrão estabelecido por Deus. Ele deve conhecer isso. Mas esse conhecimento deve conduzi-lo à busca de Deus. Olha o que diz o verso 10, por gentileza. Ele diz: de todo o coração eu te busco ou te busquei. Ou seja, não é apenas um conhecimento que está diante dos seus olhos, diante de si, mas é um desejo, é uma profunda busca por Deus. Conhecimento deve nos levar, nos guiar a buscarmos a Deus. O verso 11 vai nos mostrar que então a palavra precisa ser guardada dentro do coração. Ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os irmãos percebem a progressão? Como que o salmista, ele ordena essas coisas? Ele diz a pureza na palavra de Deus para a sua vida. Portanto, você precisa conhecer esse padrão e orientar os seus caminhos por esse padrão divino. Esse conhecimento da vontade de Deus deve fazê-lo buscar ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças. E você precisa pegar esse conhecimento e guardá-lo em seu coração. Só assim, como diz o verso 11, depois de ser ensinado, o salmista será capaz de declarar os juízos retos de Deus. Versos 11, 12 e 13, nós podemos perceber essas verdades sendo aplicadas. Então, queridos, à luz do texto bíblico, o conhecimento não é apenas apresentado aqui como um mero acúmulo de informações. O salmista não está pensando aqui apenas em acumular informações sobre Deus. Porque nós já vimos aqui que a pessoa ela pode ter muito conhecimento, mas a sua afeição ou suas afeições não afetarem o seu estilo de vida para melhor. É possível você conhecer muito da Bíblia e ainda assim não ser afetado por ela. Ainda não ter um viver santo e reto diante de Deus. Por isso o salmista está dizendo, olha, se você quer manter puro o seu caminho diante de Deus, conheça a Deus, conheça a palavra de Deus, busque o conhecimento de Deus, deixe-se modelar por esse conhecimento, aplique essas coisas à sua vida, conduza esse conhecimento para o seu coração, para que isso se reflita no seu viver transformado, num viver transformado. O salmista, então, ele conhece a palavra de Deus para viver alinhado ou segundo essa palavra. Então, esse é o primeiro ponto que
o salmista nos apresenta aqui. Se eu quero ter o meu caminho purificado diante do Senhor, eu preciso conhecer ao Senhor. Eu preciso me relacionar com a sua palavra. Conhecimento é tudo? Como eu disse, não. O conhecimento, ele é necessário, ele é fundamental, ele deve ser buscado. Mas o conhecimento precisa modelar nossas vidas. E essa é a segunda divisão que a estrofe nos traz aqui. O caminho do jovem pode ser purificado. A palavra de Deus pode produzir pureza em nosso viver quando nós deixamos que a palavra de Deus alcance e transforme nossos corações. Os versos finais dessa estrofe, versos 14 a 16, vai nos mostrar isso. Que não apenas nós devemos ter o conhecimento, mas deixar que isso transforme o nosso viver plenamente. Observe a linguagem afetiva do salmista nesse trecho, queridos. Ele diz, a partir do verso 10, eu gostaria de pontuar alguns versículos aqui que transmitem essa realidade aqui para os irmãos. Veja como que ele usa para com Deus, para com a palavra de Deus, uma linguagem bem afetiva. Ele diz, verso 10, de todo o coração eu te busco. Isso é algo que envolve afetos, emoções, sentimentos. Verso 11, ele diz, guarda a tua palavra no meu coração. Veja quanta linguagem afetiva envolvida aqui. Verso 14 agora. Olhemos para o verso 14, ele diz que ele mais se alegrava com o caminho dos teus mandamentos do que com as riquezas, que por sinal é algo que as pessoas mais buscam. E ele diz, eu tenho mais alegria no caminho do Senhor. Eu tenho mais alegria com o caminho dos teus testemunhos do que com ouro. Queridos, isso aqui são afeições. Verso 15, ele diz, meditarei nos teus decretos ou nos teus preceitos. Verso 16, mais uma vez ele diz, terei prazer nos teus decretos. Veja como estas coisas modelam completamente a vida daquele que está buscando o caminho do Senhor. De maneira que a palavra passa, meus irmãos, da mente para o coração. E do coração ela passa para a vida, para o viver. Essa transformação que a Bíblia traz aqui, ela não consiste apenas em saber o que Deus ordena. Não apenas em conhecer os mandamentos de Deus, mas de você chegar ao ponto de amar aquilo que Deus ordena. Ter prazer nessas coisas. Porque se a palavra, queridos, ela não passar da mente para o coração, ela dificilmente, meus queridos, ela chegará às mãos e aos pés, ou seja, ela jamais chegará à prática. Se ela não sair daqui e descer ao coração e transformar as nossas afeições, de forma alguma, de maneira alguma, ela vai influenciar o nosso viver. Nós somos chamados, meus queridos, a um viver santo diante de Deus, não é verdade? A Bíblia, em toda a Escritura, nós encontramos o Senhor nos ordenando a uma vida santa, uma vida que expresse louvor a Deus. Mas nós só vamos conseguir isso quando nós deixarmos que a palavra que nós estamos ouvindo aqui, aprendendo aqui, recebendo a cada manhã de domingo, ou a cada culto que nós temos e nos reunimos, nos congregamos para adoração, que essa palavra, ela afete não apenas a nossa mente, mas ela afete também nossos corações, ela afete as nossas vontades, ela afete as nossas afeições. E amando a Deus, amando a sua palavra, amando a sua lei, conhecendo e amando a sua lei,
nós poderemos viver uma vida pura diante de Deus. Queridos, isso é nos ordenado pelo Senhor. O Senhor nos ordena que vivamos uma vida santa, uma vida pura diante dele. Agora, para que isso aconteça, eu preciso direcionar o meu coração para a palavra de Deus. Você tem feito essa pergunta para si mesmo? Essa pergunta que abre o nosso texto. Será que essa mesma expressão deixada aqui pelo salmista na introdução dessa estrofe, será que você tem se ocupado com esse pensamento? Será que você tem pensado, como é que eu posso viver uma vida pura diante de Deus? Como é que eu posso viver diante do Senhor de maneira que lhe agrade? Como é que eu posso conservar nesse mundo caído, quebrado, manchado pelo pecado? Como é que eu posso viver de maneira que lhe agrade, que lhe seja agradável? Essa é uma pergunta de alguém que está interessado em viver para a glória de Deus, para agradar ao Senhor. E que nós, meus irmãos, possamos desejar, assim como o salmista, ele desejou e se preocupou com essas coisas, que nós possamos ter essas preocupações também em nossa mente. Que possamos fazer do nosso dia a dia uma busca intensa pelo conhecimento de Deus. Como é que eu posso viver para agradar ao Senhor? Como é que eu posso viver de tal maneira que meus caminhos estejam alinhados com a vontade de Deus e que eu possa viver de forma a agradar a Deus, com um caminho puro diante de Deus? E a resposta está onde, queridos? No conhecimento do nosso Deus, da palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, deixando que ela transforme minhas vontades, deixando que a palavra de Deus transforme a minha volição e me conduzindo a amá-lo de todo o meu coração e viver totalmente para ele. Assim o salmista, ele nos ensina. Então, queridos, diante dessas coisas, voltemos os nossos corações à palavra de Deus. Apontemos nossos afetos para ela. Busquemos nela a instrução para o nosso viver nesse mundo, para que saibamos como caminhar nesse mundo, como devemos andar nesse mundo agradando a Ele. Deixemo-nos inundar pelo conhecimento que vem dela, que emana dela, e que nós modelemos o nosso viver, as nossas ações, aquilo que ela tem falado a nós a cada dia. Seja no momento de devocional diário a sós com Deus, seja no momento de culto público, seja no momento de comunhão com os irmãos, estudando a palavra de Deus, que nós deixemos que essas coisas modelem nossos corações. Que Deus possa nos ajudar, queridos, a vivermos desse mundo de maneira pura. Essa perícope, essa estrofe não é apenas para jovens como eu, né? É uma palavra para todos nós. É claro que o salmista tem foco aqui, o jovem, porque na juventude é a fase que a gente mais vê os desvios. O jovem, ele é afetado por tantas coisas, tantas afeições, não é verdade? Mas nós poderíamos perguntar agora para nós mesmos. Pergunte para você assim. Use o versículo 9 para se perguntar: como eu posso guardar o meu caminho puro diante de Deus? Você tem feito essa pergunta diariamente? Você tem olhado para a sua vida, para o seu viver, e você tem se perguntado: como eu posso manter o meu caminho puro diante de Deus? Como é que eu posso guardar o meu caminho diante do Senhor? Por que guardar? Porque esse mundo está cheio de ofertas, não é verdade? E a gente precisa proteger o nosso caminhar dessas influências. Que Deus nos ajude, então, para que, como a perícope termina no verso 16 dizendo: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Que assim, meus irmãos, possamos viver a nossa vida nesse mundo,
tendo prazer nos decretos do Senhor, não nos esquecendo da palavra do nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar rica e abundantemente por meio da sua santa palavra ministrada. Amém? Vamos orar ao Senhor.